Compreenda melhor o passado, o presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra Profecias. Olá, bem-vindos ao Ligados na Palavra. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Semana passada fizemos a segunda parte do capítulo 13, a besta que sobe do mar, da terra. E hoje nós vamos para o capítulo 14, sendo que nós já fizemos uma parte desse capítulo quando estudamos sobre os 144 mil selados. Só que agora nós vamos estudar sobre mensagens especiais que Deus tem para nós nesse capítulo, dando continuidade às informações que Ele nos transmitiu sobre os 144 mil. Mas antes, nós vamos orar. Pai querido que estás nos céus, Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que tu és. Louvado seja o teu nome pelo amor que tu tens, o amor incondicional que tu tens por cada um de nós. Louvado seja o teu nome, Pai Santo, pelo teu cuidado, pela tua salvação e pela tua determinação em nos salvar. E por isso, Senhor, estamos aqui na tua presença, porque o teu Santo Espírito tem nos movido a te buscarmos através do estudo da tua palavra e através da oração. E através dessa oração, nós clamamos a ti, para que o Espírito Santo desça sobre nós nesse momento, Senhor. Que o nosso professor, o autor da Bíblia, venha nos ensinar, Senhor, sobre questões tão sérias como salvação e perdição, Pai. Venha estar conosco. Nos cerca com os teus anjos, Senhor, nos mostra a tua vontade, nos faz entender e viver de acordo com ela. Tudo isso te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Então, quando vamos ao capítulo 14, lá nós encontramos, como já falamos no início, a descrição dos 144 mil selados e, na sequência, Deus nos traz 3 mensagens solenes e extremamente importantes para nós que estamos aqui no tempo do fim. Sendo que essas 3 mensagens foram as mensagens que produziram os 144 mil. Foi por causa dessas 3 mensagens que nós temos agora pessoas seladas com o caráter de Deus, com o selo de Deus, porque deram ouvidos ao que o Espírito Santo diz às igrejas, coisa que foi bastante enfatizada no início do livro do Apocalipse. Quando estudamos os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, repetidamente Deus chama a nossa atenção para a necessidade que nós temos de darmos ouvidos ao que o Espírito Santo diz às igrejas. E agora, através dessas 3 mensagens, Deus nos chama de volta para Ele. Essas 3 mensagens é como se elas fossem o último chamado de Deus à humanidade para o arrependimento. Então, na primeira mensagem, Deus nos alerta a adorarmos somente a Deus, porque é chegada a hora do juízo de Deus. Na segunda mensagem, ele grita dizendo que Babilônia caiu, caiu Babilônia, aquela Babilônia que tem dado a beber do vinho da sua prostituição a todos os moradores da terra. E na terceira mensagem, a última mensagem, ele alerta contra os adoradores da besta. E agora nós vamos iniciar passo a passo o estudo dos versos 6 aos versos 12 do Apocalipse, do capítulo 14, para nós podermos entender melhor o que Deus quer nos falar.
para nós podermos, inclusive, identificar os poderes que são mencionados nessas mensagens. E Deus, através do primeiro anjo, ele diz assim, no verso 6 do capítulo 14, ele diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Veja, a missão aqui, simbolicamente, é dada para um anjo voando pelo meio do céu, e ele tem a missão de pregar o evangelho eterno, aquele evangelho que não muda. Só que quando nós vamos lá em Mateus 28, versos 18 a 20, nós vemos que a ordem para pregar o evangelho é dada para nós seres humanos. Deus não comissionou anjos para pregarem o evangelho, se bem que eles adorariam fazer isso. Deus comissionou a cada um de nós, a você e a mim, a pregarmos o evangelho. Então esse anjo voando pelo meio do céu significa a urgência com que essa mensagem tem que ser pregada, mas ela é pregada por homens. Homens cheios do Espírito Santo, homens usados por Deus, são conscientizados da solenidade do momento que estão vivendo e pregam a mensagem do Evangelho eterno, aquele Evangelho que nunca mudou, com grande vigor, com muita fé e com muito fervor. E isso produz mudanças, isso produz santificação, transformação na vida das pessoas, saindo daí o grupo dos 144 mil. E ele diz que esse evangelho é para pregar a toda a terra. No verso 6 ainda, fazendo menção a esse texto que nós lemos, nós vemos que o evangelho eterno, essa palavra evangelho eterno, ela vem do grego aionios e significa uma coisa constante, contínua, que não tem mudança, que não tem interrupção. Porque lá em Eclesiastes 3,14 é nos dito que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então é o evangelho eterno, assim como Deus é eterno. Deus não muda. A Bíblia nos diz que em Deus não existe nem sombra de variação. E na sua palavra também não. Então é o mesmo evangelho que vem lá da criação, passa pelo Antigo Testamento, passa pela cruz e passa pelo início do cristianismo. A mensagem continua sendo pregada e vai até os momentos da volta de Jesus. E a Bíblia nos prova isso através de alguns textos. Em Gênesis 3,15, nós vemos Deus pregando o Evangelho para Adão e Eva, anunciando o grande conflito, anunciando a luta que haveria entre Deus e Satanás, entre a mulher e a serpente. Ali Deus já começa a pregar o evangelho, o mesmo evangelho que é transmitido depois para o povo de Israel, conforme Hebreus 4, versos 1 a 2, continuou a ser pregado não só para o povo de Israel, mas através de Paulo, depois Deus abre a pregação do evangelho para os gentios, conforme está em Romanos 1,16. E agora, nos nossos dias, esse evangelho deve ser pregado a todo mundo, a toda nação, tribo, povo e língua. E Mateus 24, 14 nos diz que quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, a todas as gentes, então virá o fim. E no verso 7, Deus nos diz o seguinte, que esse anjo, o primeiro anjo, que tinha a missão de pregar o evangelho eterno, ele vinha dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então esse anjo, ele diz com grande voz. Por que ele diz com grande voz? O anjo, nós já vimos que ele é símbolo
do povo de Deus que está vivendo no tempo do fim e profundamente comprometido com a pregação do Evangelho eterno, do plano da salvação, a pregação do assim diz o Senhor, da palavra de Deus, daquilo que está escrito. E esse anjo grita que é necessário, né, o povo de Deus, como instrumento de Deus, está levando essa mensagem da necessidade de se temer a Deus, de se dar glória a Deus e adorar a Deus, porque chegou a hora do seu juízo. Nós vamos ver no estudo de hoje, de uma forma muito clara, aqueles dois grupos que são descritos dentro da palavra de Deus. Aqui nós vemos a exortação da primeira mensagem para que Deus seja adorado. Mas na terceira mensagem, nós vamos ver a advertência contra a adoração da besta. Então nós vemos no livro do Apocalipse dois grupos. Um adorando a Deus, o Criador, e outro grupo adorando a besta, ou seja, a criatura. Vamos ver melhor o que significam essas advertências. O que é temer a Deus? Em tudo que Deus faz, Deus é movido pelo amor. E Ele espera que a nossa motivação, o nosso mover em relação a Ele, seja também pelo amor. A palavra temer vem do grego phobeu, e phobeu, em grego, significa reverenciar esse Deus, lealdade absoluta a Deus, absoluta, e submissão à sua vontade. Como é que eu posso manifestar a minha lealdade a Deus, a minha reverência, a minha submissão à vontade de Deus? Sendo obediente a Deus. A gente vai abrindo cada vez mais o leque e a coisa vai ficando cada vez mais clara. Temer a Deus, lá em Eclesiastes 12:13, Deus nos explica de uma forma muito simples. Ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: temei a Deus e guarda os seus mandamentos, ou seja, os mandamentos de Deus, porque isto é o dever de todo homem. Então, Deus está dizendo assim, olha, de tudo que você tem ouvido, de tudo que você tem estudado, de todo o relacionamento que você tem mantido comigo, resumindo, o que é importante é guardar os mandamentos de Deus. Além do relacionamento com Deus, da necessidade de comunhão, de oração, mas resumindo todos os ensinamentos, nós precisamos ser obedientes a Deus, colocando em prática os mandamentos de Deus. Inclusive lá em João 14:15, ele faz uma pergunta. Ele diz, você me ama? Então guarde os meus mandamentos. Porque ele diz que isso é o dever, não é nenhum mérito ser um filho fiel de Deus. É dever, é obrigação nossa. Nós não fazemos nada mais do que a nossa obrigação. Porque Deus, além de nosso Criador, mantenedor e Redentor, né, Ele ainda Ele ouve as nossas orações, Ele nos responde, Ele nos supre, Ele nos consola, Ele nos conforta, tudo que somos, tudo que temos vem dEle. Então, no mínimo, o mínimo que nós podemos fazer é obedecer a esse Deus. E como é que nós damos glória a Deus? Porque o anjo nos diz para temer a Deus, dar glória a Deus. Então, nós já vimos que temer é lealdade, fidelidade a Deus. Não é ter medo de Deus, mas ser fiel a Ele, ser leal a Ele. E como é que nós glorificamos o nome de Deus? Em Josué 7:19, nos diz que nós fazemos isso quando confessamos os nossos pecados, quando nós confiamos que Deus perdoa e restaura de tal forma que é como se eu nunca tivesse pecado. Em Lucas 17:12 a 17, diz que nós damos glória a Deus quando nós somos
gratos a Deus, quando nós agradecemos pelas bênçãos e quando nós permitimos que Deus transforme essa gratidão em obediência. E Apocalipse 14:12, Deus identifica o povo dele como aquele que guarda os seus mandamentos. Então, eu dou glória a Deus quando eu obedeço. Ao obedecer, ao ser leal, ao ser fiel, eu estou adorando a Deus como meu Criador, mantenedor e Redentor. E o anjo diz que é preciso temer a Deus, dar glórias a Deus, porque é chegada a hora do juízo de Deus. Lá em Atos 17:31, Deus nos diz assim, que ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Lá em Daniel 8:14, quando estudamos o livro de Daniel, nós vimos inclusive a data do início do julgamento. Até isso, esse Deus extraordinário nos permitiu conhecer, nos permitiu entender. Através da profecia das 2.300 tardes e manhãs, Deus nos diz que no final desse período o santuário seria purificado. E nós sabemos que a purificação de santuário era início de juízo. E quando calculamos essa profecia, nós chegamos à data de 1844, de uma forma mais específica, a 22 de outubro de 1844, que foi quando lá no céu teve início a primeira parte do juízo, que se desdobra em 3 etapas. A primeira já está em andamento, o juízo da investigação, o juízo investigativo. Deus já está fazendo um inquérito, uma investigação sobre a nossa vida, sobre a vida de todos aqueles que um dia se voltaram para Ele. Quando Jesus voltar a essa terra para levar os salvos com Ele, nós vamos ver o procedimento da segunda fase do juízo, que é o juízo da comprovação. Nós vamos comprovar que a justiça de Deus realmente é perfeita e, finalmente, 1000 anos após a volta de Jesus, nós vamos ter a terceira etapa do juízo, que é o juízo executivo, ou seja, a sentença que foi proferida durante os 1000 anos lá no céu, durante o juízo da comprovação, a sentença que foi proferida para cada um dos perdidos. E 2 Coríntios 5:10 me diz que, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, essa afirmação de 2 Coríntios 5:10 é muito parecida com aquela que está lá em João 14:1-3, quando Deus nos afirma, quando Deus nos promete que Jesus vai voltar a essa terra. Ali é uma promessa incondicional. E aqui também é uma afirmação incondicional. Não depende da minha crença, não depende de eu aceitar, de eu acreditar. No tempo de Deus, todas essas coisas vão acontecer. E nós sabemos pela Bíblia que o juízo já começou lá no céu. E ali é nos dito, nessa segunda passagem, que todos nós, não importa a cor, a raça, o credo, a idade, a condição social, não importa, intelectual, todos nós, indistintamente, vamos prestar contas da nossa vida para Deus. E Tiago 2:12 me diz que o código pelo qual nós seremos julgados é chamado de lei da liberdade. Aqui na Terra nós temos vários tipos de leis, vários tipos de códigos. Nós temos o Código Civil, o Código Penal, o Código de Trânsito, enfim, o Código do Consumidor. São várias leis, são regras para manter de uma forma organizada os diversos setores da nossa sociedade. E todas essas leis, inclusive, se derivam da Constituição brasileira. E o código pelo qual nós seremos julgados,
o código que servirá de base, de régua, melhor dizendo, para medir o nosso caráter, comparando o nosso caráter com o caráter de Deus, é a lei de Deus. Porque a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, ela é o retrato do caráter de Deus. Então, para comparar o nosso caráter com o dele, qual o parâmetro que Deus vai usar? A lei da liberdade. Por que lei da liberdade? Porque quando eu vivo dentro da lei, eu estou livre da condenação da lei. Continuando, dentro dessa primeira mensagem, o anjo nos disse também que nós deveríamos adorar o Criador. Melhor dizendo, o anjo ali simboliza os filhos de Deus das últimas horas da história da Terra, profundamente comprometidos com a pregação do Evangelho, com a pregação da palavra de Deus. Isso vai levar as pessoas ao arrependimento, vai levar as pessoas a temer a Deus, a glorificar a Deus e a adorar a Deus. Por que eu devo adorar o meu Criador? Por que eu devo adorar a Deus? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o mandamento que está no centro. Esse texto é o texto central do mandamento do sábado, que está lá em Êxodo 20, versos 8 a 11. E ele é extremamente semelhante à mensagem do primeiro anjo. Ele faz menção à necessidade de obediência à lei de Deus, à obediência aos 10 mandamentos, e enfatiza, ele destaca o mandamento do sábado. Porque Deus merece, porque eu devo temer a Deus, porque eu devo dar glórias a Deus, porque eu devo adorar o meu Deus, porque Ele criou, mantém e vai resgatar, vai salvar todas as coisas e todas as pessoas, ou melhor, todos aqueles que o temerem, glorificarem e adorarem. Isso nos remete ao mandamento do sábado, que é o sinal diferencial, segundo Eclesiastes capítulo 20, versos 12 e 20, Gênesis 31, 13 a 16, Deus diz que o sábado é o sinal do povo dele. É através da guarda do sábado que ele identifica o povo fiel, aquele que realmente devota absoluta lealdade a esse Deus, porque vive de acordo com os 10 preceitos, não somente com 9. Nesse tempo da pregação do Evangelho, quando ela começou, e Deus começou essa pregação do Evangelho através do movimento de reforma protestante, lá em 1517, ao longo da Alta Idade Média, Deus levantou homens como Manuel Lacunza, José Bates, Tiago White, Guilherme Miller, enfim, dezenas de reformistas. E esses homens pregavam com um grande poder e fervor, em função da crença que tinham, que Deus é o Criador de todas as coisas e que por isso eu preciso obedecer esse Deus, eu preciso glorificar o nome desse Deus na minha vida e eu preciso adorar esse Deus. Quando a humanidade, quando esses homens estão comprometidos com essa verdade, Satanás então lança a contraofensiva dele, a contraofensiva satânica. Nesse momento do alto clamor, nesse momento da grande pregação do Evangelho, em 1856, surge um homem chamado Charles Darwin, que lança um livro chamado A Origem das Espécies, dizendo que Deus não é o criador de coisa nenhuma. Deus não é criador, que todas as coisas surgiram todas as coisas surgiram e são mantidas pelo processo da evolução.
Darwin começa a pregar o evolucionismo para combater o criacionismo. E nós já vimos aqui, já falamos sobre isso, já estudamos sobre isso, né? Sobre líderes religiosos que vieram a público para dizer que o livro de Gênesis é uma alegoria, que o livro de Gênesis não pode ser levado a sério. Se o livro de Gênesis não pode ser levado a sério, isso dá margem para que eu, quem sabe até considere a filosofia do evolucionismo de que você e eu viemos do macaco, evoluímos do macaco. Quando no livro de Gênesis, no livro da origem de... Veja como Satanás, ele é tremendo, ele é muito sagaz, como diz a Bíblia lá em Gênesis. No livro de Gênesis, nós temos a origem de todas as coisas, a origem desse planeta, a origem da vida racional e irracional nesse planeta. E Satanás lança um outro livro chamado A Origem das Espécies e usa instrumentos dele, líderes religiosos, para dizer que Deus não criou coisa nenhuma, que nós evoluímos, nós somos o resultado da evolução de várias formas de vida, né? Então, o que é que ele quis? Ele cortou o cordão umbilical, ele separa a criatura do Criador. E aí, quando você não tem a consciência, quando você, infelizmente, não experimenta o privilégio de entender que você é alvo do profundo amor de Deus, que você é o resultado, que você é obra das mãos de Deus, que modelaram você, quando ele consegue colocar isso na cabeça das pessoas, essas pessoas se tornam alvo fácil de Satanás. Foi para isso e por isso que ele investiu contra o criacionismo. E por isso também ele investiu contra o mandamento do sábado. Porque o mandamento do sábado é o único mandamento que me diz que Deus é o meu Criador. Passamos agora para o segundo anjo. A mensagem do segundo anjo diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Veja, a mensagem do primeiro anjo ainda está tocando, quando surge o segundo, anunciando a queda de Babilônia. Reforçando, os anjos aqui mencionados, como estando a voar pelo céu, são símbolos, são uma figura do povo de Deus, do remanescente fiel de Deus, dos fiéis de Deus, pregando o Evangelho nas últimas horas da história da Terra, para que mais pessoas se voltem para Deus, porque a grande maioria do povo de Deus ainda está lá fora. Lá fora, no mundo evangélico, no mundo protestante, no mundo católico, seja onde for, Deus ainda tem milhares e milhares de filhos fiéis e sinceros que Ele está resgatando através dessas mensagens. Então, esse anjo, ou seja, o povo de Deus, agora no final dos tempos, ele anuncia a queda de Babilônia. Veja uma coisa, Babilônia, conforme nós estudamos lá no livro de Daniel, ela alcançou o seu ápice lá no 6º século antes de Cristo e em 539 antes de Cristo ela foi conquistada por Ciro da Pérsia e Dario da Média. Babilônia é geográfica, a Babilônia literal, nos dias de João, nos dias em que João teve a visão do livro do Apocalipse, desses acontecimentos que nós estamos estudando agora, Babilônia já não existia mais.
A Babilônia literal, a Babilônia geográfica, aquela que foi criada, fundada por Nimrod lá nos dias da antiguidade, já não existia mais. Então, de que Babilônia Deus está falando aqui? De qual Babilônia Deus está anunciando a queda? Deus está dizendo que ela vai ser destruída. E diz que ela vai ser destruída, aqui está um motivo pelo qual ela vai ser destruída. Porque ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, vinho é símbolo do Espírito Santo. Só que essa Babilônia, ela serve um vinho adulterado. Um vinho que leva pessoas à prostituição, ou seja, a obedecerem outros deuses, a obedecerem criaturas ao invés do Criador. E Deus nos dá mais detalhes sobre ela. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que a Bíblia, assim como fala Deus e Satanás, né? A verdade e a mentira, ou seja, o evangelho eterno e o outro evangelho, aquele que é pregado por Satanás, a Bíblia nos fala também de duas cidades, de Jerusalém, ou Salém, e de Babilônia. Aquela Babilônia geográfica, lá de Nabucodonosor. Jerusalém significa paz. Isso está em Gênesis 14, 18. Jerusalém é, ou era, né, nos tempos bíblicos, a morada terrestre do Deus verdadeiro. E Babilônia, esse termo vem de confusão, significa confusão, porque isso se originou lá com a Torre de Babel, quando após o dilúvio, as pessoas com medo de que a terra fosse destruída outra vez pela água, tentaram construir uma torre para chegar por seus próprios méritos até o céu. Salvação pelas obras. Quem nos salva? Somente Cristo. Mas as pessoas afastadas de Deus, né, procuraram meios para chegar até o céu. E Deus então confundiu ali naquela construção dessa torre, Deus confundiu as línguas. E as pessoas tiveram que se dispersar pela terra e se agrupar de acordo com a língua que falavam, com as línguas que falavam. Começaram aí a surgir nações, raças diferentes, né? Então, Babilônia significa confusão. Isso está em Gênesis 11, 9. E Babilônia era o berço do paganismo. A Babilônia geográfica era o berço do paganismo. Babilônia é a morada terrestre de Satanás. Então, nós vemos aqui, dentro do grande conflito, também uma capital de cada reino. A capital do reino de Deus, Jerusalém. A capital do reino que Satanás vem tentando implantar, Babilônia. Então, Babilônia é símbolo de confusão religiosa, confusão espiritual. Babilônia significa também apostasia, ou seja, afastamento de Deus, arrogância, prepotência contra Deus, confusão e salvação pelas obras. Isso está em Gênesis 11, 4 a 11. Nós citamos sempre várias passagens para que você, após terminado o nosso estudo aqui, você possa pesquisar melhor, né? E pegar a sua Bíblia, verificar essas passagens e constatar que tudo que é falado aqui está fundamentado na palavra de Deus. Está fundamentado no assim diz o Senhor. E quando nós vemos o segundo anjo anunciando a queda de Babilônia, nós vemos que ele está fazendo menção ou referência também à mulher descrita lá no capítulo 17 do Apocalipse. A grande meretriz, a mulher prostituta.
Há algumas semanas atrás, nós estudamos aqui o capítulo 12 e nós estudamos sobre a mulher vestida de sol que tinha uma coroa sobre a cabeça. Essa mulher vestida de sol representando o povo de Deus aqui nessa terra, ou melhor, a igreja do Deus vivo aqui nessa terra. Agora o Apocalipse nos apresenta uma outra situação, o oposto dessa mulher do capítulo 12. E quando nós estamos estudando profecias que estão intimamente relacionadas, nós podemos concluir pelo oposto da situação. Se no capítulo 12 é nos apresentado uma mulher pura, uma mulher virtuosa, como sendo figura da igreja de Deus nessa terra, ao termos conhecimento da mulher que é apresentada no capítulo 17 como sendo uma mulher prostituta, nós entendemos que essa mulher do capítulo 17, ela representa a igreja de Satanás aqui nessa terra. A igreja que serve aos objetivos dele, que é enganar, mentir, adulterar contra Deus, seguindo ensinamentos de homens e não ensinamentos de Deus, e profanar o templo de Deus e desviar os olhos do povo de Deus do trono de Deus e da cruz do Calvário. Então, veja, Deus e Satanás, o evangelho eterno, a Bíblia, a verdade, o outro evangelho, as mentiras de Satanás, um grupo adora a besta, o outro grupo adora a Deus, uma mulher representa a igreja de Deus, a outra mulher representa a igreja de Satanás. Veja, nós já conversamos aqui sobre isso, de uma forma bem mais detalhada, na primeira temporada do Ligados na Palavra, nós estudamos sobre isso, né? E sobre os dois grupos que servem a dois senhores, de uma forma muito clara, muito definida. Um grupo adora e serve a Deus, outro grupo adora e serve a Satanás. Deus só fala de duas igrejas na Bíblia. A mulher do capítulo 12, a mulher pura, e a mulher do capítulo 17. Deus nos apresenta o contraste que existe entre esses dois símbolos. Um, a igreja de Deus, outro, a igreja de Satanás. Por mais que as estatísticas nos mostrem que dentro do mundo cristão, dentro da comunidade cristã, existem milhares de denominações religiosas, a Bíblia, a palavra de Deus, nos apresenta somente duas. Por mais que as pessoas acreditem e preguem que todos os caminhos levam a Deus, a Bíblia nos diz que apenas um caminho nos leva a Deus. E esse caminho é Cristo, que é o quê? A verdade e a vida. Deus nos dá mais detalhes sobre a grande prostituta. Nós vamos ver um desdobramento maior ainda quando chegarmos no capítulo 17, mais informações. Deus aqui em Apocalipse também, Deus repete as profecias para ampliar a informação. Nós vemos aqui essa mulher adornada com muitas joias, vestida de púrpura e de escarlata. Ela está montada sobre uma besta, né? E o Apocalipse afirma que essa mulher, ela se veste de púrpura e de vermelho. Essa mulher representa uma igreja. E o texto bíblico continua, dizendo que além de estar vestindo vermelho e púrpura, ela também está adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. É uma igreja extremamente rica, cujos templos, numa boa parte deles, são revestidos de ouro, né?
é uma igreja, é uma crença que mantém hospitais e colégios extraordinários, pastorais. É impossível competir com o nível de qualidade, de riqueza, né? Tanto assim que no capítulo 13 nós lemos que toda a terra ficou maravilhada com a besta. Quem pode pelejar contra a besta? É a pergunta do capítulo 13. Quem é semelhante à besta? Que igreja que você conhece que tem um poderio financeiro, econômico e político como esse? E Deus continua dizendo que essa mulher, lá no capítulo 17, nos versos 4 e 2, que essa mulher tem na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição, ela contaminou todos os moradores da terra. Ela serviu esse vinho adulterado para todos os moradores da terra. Esse vinho da sua devassidão foi servido para toda a terra. Tanto assim que toda a terra tem crenças semelhantes às dela, a dessa mulher. E nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Veja, a Bíblia nos apresenta também mais duas situações, a verdade e o erro. A verdade, só Jesus salva. Só a lei de Deus é a verdade, só a palavra de Deus é a verdade. O erro, a idolatria. A deuses pagãos, a coisas, a pessoas, né? E esse erro, o engano de Satanás, é que foi servido por essa mulher nesse cálice de ouro para todos os moradores da terra. Ela enganou todos os moradores da terra a tal ponto de muitas das suas doutrinas serem partilhadas por outras denominações religiosas. Muitas das doutrinas, muitos dos dogmas da Igreja de Roma são comuns a igrejas evangélicas. Então, por exemplo, nesse vinho adulterado, essa igreja ensinou sobre o tormento eterno, sobre o inferno, onde estão pessoas queimando no fogo e vão ficar ali para sempre. Essa igreja ensinou também o batismo por aspersão, sendo que a palavra batismo significa sepultamento. A pessoa precisa ser mergulhada nas águas. Essa igreja ensinou e pratica o batismo por aspersão, batismo de crianças, aquele batismo que joga água na cabeça. E não é só a Igreja de Roma que tem essa prática. Muitas igrejas que são dissidentes dela e que se dizem protestantes têm a mesma prática também. Negam a pré-existência de Cristo, a confissão auricular, ou seja, e confessar os seus pecados lá para um outro homem, né? E pregam a existência do purgatório, um estágio anterior ao céu ou ao inferno, né? Como se houvesse a possibilidade de alguém ser salvo após a sua morte. E também a imortalidade da alma, a santidade do domingo que foi pulada ali, né? Então veja, seja qual for a denominação religiosa que tiver essa crença, qualquer um desses pontos doutrinários como crença, que pregar e ensinar e viver esse vinho adulterado, essas doutrinas adulteradas, qualquer que seja a denominação, faz parte, juntamente com a Igreja de Roma, da Grande Babilônia, que Deus anunciou que vai ser destruída. E ela tem mais uma característica muito marcante. No verso 5 do capítulo 17, porque o capítulo 17 nos traz mais luz
sobre o capítulo 13 e o capítulo 14, está escrito assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Essa mulher, essa grande prostituta, que tinha um cálice de ouro, onde ela servia as abominações da sua imundície, e com isso ela embriagou toda a terra, ela tinha um nome, ela era chamada Babilônia, e ela era a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Se ela é mãe, isto significa que ela gerou filhas. A Igreja de Roma gerou filhas. Quem são as suas filhas? São as igrejas que saíram dela, mas que mantêm laços doutrinários com ela. Se desvincularam, mas ainda creem, ensinam, pregam e vivem as mesmas crenças que a Igreja de Roma. E, curiosamente, quando nós vamos à história, nós vemos que a história repete, inclusive, palavras que nós encontramos no texto da Bíblia. Aqui é nos dito que essa mulher, ela tem um nome, ela tem um nome escrito na sua testa, isso numa menção às prostitutas lá dos tempos bíblicos, as mais famosas, elas colocavam na testa o seu nome, porque elas eram as mais procuradas, né? E essa também, ela ostenta um nome, porque ela é a mais popular, ou melhor, ela é a igreja cristã mais populosa dentro do cristianismo. E no credo do Papa Pio VI consta a seguinte declaração, que foi reproduzida por Joseph Fey de Bruno. Na Crenças Católicas, página 253, nos dito pela própria Igreja Católica que ela reconhece a Santa Igreja Católica Apostólica Romana como a mãe e soberana de todas as igrejas. De quem Deus está falando no capítulo 17. Deus diz que essa igreja é mãe. E a própria Igreja Católica se autodenomina mãe das demais igrejas. De quem Deus está falando no capítulo 17? Da Igreja Católica. Contra quem Deus está advertindo lá na segunda mensagem angélica? Contra a Igreja Católica e as suas filhas. Aquelas que se originaram dela. Aquelas que creem na imortalidade da alma, que creem e praticam a santidade do domingo, creem no tormento eterno no inferno, na existência do purgatório, que oram pelos mortos, que acreditam na intercessão de santos. Essas igrejas fazem parte da grande Babilônia, da grande confusão espiritual que Satanás estabeleceu aqui nessa terra. No começo, quando a Reforma Protestante teve início, quando Deus, através de Martim Lutero, mostrou para ele e através dele que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, conforme está escrito lá em Romanos 8, versos 1 em diante, e quando Lutero entendeu que a salvação não é pelas obras, ela não vem através de dons especiais, mas sim pela graça de Cristo, e a graça de Cristo é o que nos alcança até hoje, é o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Quando Lutero entendeu isso, ele que era um monge católico, ele se afasta da Igreja Católica e ele escreve as 95 teses
da justificação pela fé. E ele dá mais detalhes, ele expande e fundamenta a reforma protestante nesses 5 pilares. O que é que a reforma protestante pregava? O que é que os protestantes acreditavam? Que somente a graça salva, somente a fé em Cristo, somente Cristo, somente a Escritura, somente a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé. E somente Deus é digno de glorificação. Essa era a base da reforma protestante. Quando as igrejas protestantes surgiram, lá na sua origem, lá nos momentos do seu nascimento, elas protestavam verdadeiramente contra a Igreja de Roma. Hoje não protestam mais. Por que que não? Porque se uniram, conservaram pontos doutrinários, ou melhor, pontos dogmáticos que foram estabelecidos pela Igreja de Roma. E é contra esse grande grupo de fiéis, daqueles que se diziam fiéis a Deus, que Deus nos adverte. Deus está dizendo, tome cuidado, que Babilônia vai cair. E no final ele ainda faz um chamado, um outro chamado, uma outra advertência. Então, quando nós analisamos tudo isso, nós entendemos que num sentido muito mais amplo, Babilônia, além de significar arrogância, prepotência contra Deus, apostasia, afastamento de Deus, confusão religiosa, Babilônia, na realidade, a grande Babilônia, ela é formada por uma tríplice aliança entre catolicismo, protestantismo apostatado e espiritismo. Se você for analisar as crenças fundamentais dessas denominações religiosas, você vai ver que elas são muito parecidas. Os 3 grupos creem na imortalidade da alma. Os 3 grupos creem em salvação pelas obras ou em autopurificação. Ou seja, anulam o sacrifício de Jesus. Os 3 grupos têm muito em comum. O que é o protestantismo apostatado? Apostasia é afastamento de Deus. O protestantismo surgiu baseado na Bíblia. Os pioneiros das igrejas protestantes foram fiéis a Deus. Só que, com o passar do tempo, eles se apostataram, eles se afastaram dos ensinamentos da palavra de Deus e continuaram seguindo os ensinamentos da Igreja de Roma. A tal ponto que, no verso 6 do capítulo 17, ampliando a informação sobre essa igreja, Deus diz também que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Além dela servir o vinho adulterado para os moradores de toda a terra, para contaminar toda a terra com as suas mentiras, com os seus enganos, ela própria usou esse cálice para se embriagar com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Quando isso aconteceu? Durante os 1260 anos da perseguição religiosa ou a perseguição papal, promovida contra os protestantes que protestavam contra o papado, que não aceitavam os ensinamentos da Igreja de Roma. Mas com o passar do tempo, as coisas foram se acalmando, foram voltando às suas origens e se acomodando aos ensinamentos que
se originaram com a Igreja de Roma num único objetivo, de confundir o povo de Deus, de competir com a verdade pregada pelo próprio Deus, para que a partir dessa confusão, Satanás pudesse ter também os seus adoradores. O apelo de Deus falando sobre Babilônia, ele diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O que é que Deus diz para você e para mim nesse momento? Através da mensagem que está no verso 7 e 8 do capítulo 14 do Apocalipse. Quando ele lá nos adverte que Babilônia vai cair, ele nos deu as características de Babilônia, ele nos disse quem é essa Babilônia simbólica, né? Porque a literal já não existe mais, e ele diz, saia daí, povo meu, saia de lá. Você não tem... que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Se você tem relacionamento comigo, se você me ama mais do que qualquer outra pessoa ou outra coisa, saia daí. Porque se você continuar aí agora, você é cúmplice dos pecados de Babilônia. Porque se você tem estudado a Bíblia junto conosco, se você tem nos acompanhado nos estudos que temos feito, você não é mais inocente diante de Deus. Deus já mostrou para você. Você já sabe o que Deus quer de nós. Você já sabe onde está a verdade e a vontade de Deus. Está na sua palavra. Por isso ele diz, saia daí. Saia daí, porque se você continuar aí, você vai ser cúmplice dos pecados de Babilônia. E mais, como você é cúmplice e o cúmplice também é culpado, vai cair sobre você as pragas do Apocalipse. É isso que Deus está nos dizendo. Saia daí. Isso é um dos últimos convites que Deus nos faz. Saia de Babilônia. Aí nós temos aqui a última mensagem angélica. Nós temos a voz do terceiro anjo, que nós vemos no capítulo 14, versos 9 a 10. Aqui, Deus vai nos alertar contra uma falsa adoração. E ele diz, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Nós vimos a primeira mensagem, Deus nos exortando a adorarmos o nosso Deus Criador. Agora aqui ele está nos advertindo para nós não adorarmos a besta. Então aparece um segundo grupo. Um grupo adora o Criador, outro grupo adora a besta, a criatura. E ele diz que não é para receber o sinal da imagem, não é para adorar a imagem da besta e nem receber a marca da besta na fronte ou na mão. A fronte, sinal de aceitação, de concordância, a nossa mente, onde a gente toma decisões, faz escolhas, né? E a mão, símbolo do trabalho. Deus alerta que aqueles que adorarem a besta e tiverem o seu sinal, esses vão beber do vinho, da cólera de Deus, misturado, ou melhor, sem mistura de misericórdia. Né? Assim como a grande prostituta usa um cálice para embebedar toda a terra com a sua abominação, com a sua imundície, da sua prostituição, que são as suas mentiras, a adulteração da verdade da palavra de Deus, Deus também vai usar um cálice, ou melhor, quando o cálice da paciência de Deus transbordar, em função da constante rebeldia do povo de Deus, Deus então vai se levantar para punir os adoradores de Babilônia.
Esses vão provar do vinho da cólera de Deus. Sobre estes vai cair, inclusive, uma das pragas do Apocalipse. Algumas das pragas do Apocalipse, conforme nós vamos ver na semana que vem. Aí, como nós viemos ao longo desse estudo, dessa noite, nós estamos vendo aqui mais dois grupos. Um, adorador da besta, outro, adorando a Deus. Como estamos falando, como estamos estudando profecias que estão intimamente relacionadas, se nós já concluímos com fundamentação bíblica que o selo de Deus é a guarda do sábado, por comparação, por oposição, qual pode ser a marca da besta? A guarda do domingo. Conforme a gente já viu no capítulo 13, dizendo que o número da besta é 666, porque ele é rebelde contra Deus. Ele é extremamente pecador, ele se opõe a Deus, ele combate o que vem de Deus. Ele até se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus. E nós chegamos a uma citação católica para ver como realmente a história confirma a profecia. Uma citação do Monsenhor Louis Ségur, da crença, verdades para o tempo, para o protestantismo de hoje, dizendo o seguinte: a observância do domingo pelos protestantes é uma honra prestada, a despeito deles mesmos, à autoridade da Igreja Católica. Essa é uma publicação católica falando aos protestantes de hoje, dizendo que aqueles que guardam o domingo, na realidade, estão prestando obediência, estão prestando reverência à autoridade da Igreja Católica, porque foi ela que mudou a santidade do sábado para o domingo, quer dizer, tentou fazer isso, porque para fazer isso, ela fez por conta própria. Deus não autorizou essa mudança. Em toda a Bíblia você não encontra essa autorização. Então, a própria igreja, na sua arrogância, na sua prepotência, afirma, através dessa publicação, que os protestantes, os evangélicos que guardam o domingo, na realidade, prestam adoração à Igreja de Roma, à Igreja Católica. E aqui, para finalizar, Deus nos fala lá em Mateus capítulo 7 de dois caminhos. Lembra que quando nós começamos esse nosso estudo de profecias, nós lemos na palavra de Deus, Deus colocando diante de nós dois caminhos. Ele dizendo: eis que tenho posto diante de ti dois caminhos, caminho de vida e caminho de morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E eu queria que agora fosse focalizado essa tela aqui. Aqui, Deus nos diz assim, mais especificamente Jesus, ele nos fala de mais uma escolha que nós temos que fazer. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. Então, além de todas as outras opções que nós vimos,
Jerusalém, Babilônia, verdade, mentira, o evangelho eterno, o outro evangelho, a igreja de Deus no capítulo 12, a igreja de Satanás no capítulo 17. Deus agora nos apresenta dois caminhos, duas portas. Ele diz, olha, a porta larga é por onde a maioria entra. E a porta estreita são muito poucos que passam por ela. A porta larga é o cristianismo confortável. É o cristianismo self-service. Aquela igreja que não exige muito, né? Porque não está fundamentada na Bíblia. Então, ela tem outros interesses, outras ideologias, outras teologias que não a fundamentação bíblica e que atende à necessidade daqueles que daqueles que sentem o chamado de Deus, mas que ainda não conhecem a sua palavra. E o caminho estreito é o caminho que Deus nos aconselha a andar por ele. Porque ele diz que o caminho estreito, o caminho que a Bíblia nos apresenta, ele nos conduz para a vida eterna. E ele diz que são muito poucos os que entram por esse caminho. O povo de Deus nessa terra não é o mais numeroso. A igreja mais numerosa é a igreja daquele que compete com Deus, daquele que quer destronar a Deus. Essa é a mais populosa. Mas o remanescente fiel de Deus é um grupo, é um restinho que se manteve fiel. E Deus diz que eles acertam o caminho. Eles pegam o caminho mais estreito, o caminho mais difícil, o caminho da renúncia, o caminho da entrega nas mãos de Deus, o caminho da submissão e da lealdade a Deus. E por isso, Deus identifica o seu povo da seguinte forma. Lá no capítulo 14, verso 12, ele diz: aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos de Deus? Quem é o povo fiel de Deus? São os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o povo de Deus nessa terra tem duas características muito marcantes. Além de confiarem, de terem fé, de se entregarem completamente nas mãos de Deus, obedecem a esse Deus. E isso é manifestado, é expresso através da obediência aos 10 mandamentos de Deus. Deus tem nos mostrado, Deus tem nos ensinado. Eu tenho certeza absoluta que assim como Deus tem me mostrado e intelectualmente nós temos entendido, com você está acontecendo a mesma coisa. Intelectualmente você entendeu. Agora, que atitude você vai tomar? Primeiro, Deus espera que você e eu façamos parte desse grande movimento mundial de pregar as 3 últimas mensagens angélicas a esse mundo muito carente, muito necessitado do amor de Deus, das promessas e de esperança. Deus espera que você e eu sejamos um desses anjos que pregam o evangelho com grande voz, voando pelo meio do céu, porque o tempo é extremamente escasso. O tempo está se esgotando, a mensagem é extremamente urgente. E Deus espera também que você e eu possamos dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo está nos dizendo, para que possamos nos posicionar ao lado desse Deus maravilhoso e extraordinário que nós temos. Que em reconhecimento a tudo que Ele fez, a tudo que Ele está fazendo
e tudo que Ele ainda fará por você e por mim, nós possamos temê-lo, no sentido de reverenciá-lo, no sentido de nos submetermos à sua vontade, que nós possamos glorificar o nome desse Deus através das nossas atitudes, através da nossa vida, através de um caráter parecido com o dele. E que nós possamos adorar a esse Deus, o nosso Criador, e não a criatura, aquele que se opõe a Deus, a ponto de se assentar no trono de Deus, como se fosse o próprio Deus. Que Deus lhe dê entendimento, que Deus abra os olhos da sua mente e do seu coração, para que você possa se posicionar ao lado desse Deus, para que você possa fazer a escolha do caminho e da porta que levam à vida eterna. E isso passa pela cruz do Calvário. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, que privilégio, Senhor, e que responsabilidade que está sobre nós, após termos feito um estudo como esse, Senhor. Teu Santo Espírito tem nos mostrado, Senhor. Intelectualmente, Pai, nós já entendemos. Nós já sabemos o que Tu esperas de nós. Agora, Pai Santo, derrama sobre nós o Espírito Santo, para que Ele nos capacite, Pai querido, a vivermos nesse mundo de acordo com a Tua vontade, a sairmos de Babilônia, como Tu nos convidas lá no capítulo 18, para não sermos cúmplices dos pecados de Babilônia, a nos unirmos ao Teu povo, a esse povo que guarda os Teus mandamentos e que tem a fé de Jesus, que confia em Ti como Jesus confia, para que num futuro muito breve, quando Teu Filho Jesus voltar, nós possamos fazer parte do rebanho que Ele virá buscar. Pai querido, não importa os meios que Tu tenhas que usar, mas salva-nos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo permaneça em nós e que Teus anjos estejam constantemente à nossa volta. Nos faz sentir a Tua presença, a Tua paz, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. E nós aguardamos você para o próximo estudo. No próximo estudo nós vamos estudar as 7 pragas do Apocalipse, um tema também extraordinário e que existe muita polêmica em torno dele. E como você já sabe, nós aqui nos atemos à palavra de Deus, ao assim diz o Senhor. Por isso nós esperamos você, para que juntos nós possamos avançar mais um capítulo, entender um pouco melhor do plano da salvação que Deus tem para você e para mim. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus. Até a próxima semana. Até lá. Compreenda melhor o passado, o presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra Profecias.